Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, amém? As crianças que vão para o Kids lá, podem se direcionar para lá. Você que está em pé aí, abra sua Bíblia conosco aí, em Êxodo 20, verso 17. Desculpa o transtorno. Êxodo 20, Aleluia. verso 17. Boas hoje, né? Graças a Deus que está chegando, né? Isso vai ser um ato nosso a partir dessa série, amém? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Teu coração mais resistente e aplicando, Senhor, as verdades da Tua palavra no coração do Teu povo que aqui está. Nós oramos, Senhor, entregando tudo a Ti. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Funcionou? Ei. Aí. Agora vamos lá. Só dá um pouquinho de retorno para mim aqui, faz favor. Glória a Deus. Aí. Agora sim, né? Vamos lá. Então hoje nós vamos encerrar a série, irmãos, falando sobre não cobiçar. Amém? Amém? Então nós estamos aqui há 11 domingos. Fizemos uma introdução. Hoje nós vamos falar sobre o 10º mandamento. E eu acho que foi uma série de sermões um pouquinho confrontadora para todos nós. Aprendemos muita coisa que talvez não sabíamos, que talvez sabíamos e fazíamos de conta que não sabíamos. E vimos que os 10 mandamentos, a lei de Deus, eles mostram para nós o quão pecador nós somos. Desde que nós começamos a expor, desde o 1º mandamento até o 10º mandamento de hoje, o que nós vimos sempre, em todos os domingos aqui, é a nossa incapacidade de obedecer à lei de Deus. A nossa incapacidade de guardar ela plenamente. O que nós vimos aqui é que a lei mostra para nós o nosso pecado, a condição do nosso coração. Então nós achamos assim, eu não sou tão ruim assim. E aí nós começamos a olhar para as verdades da palavra, nós começamos a ver que nós somos pior do que nós imaginamos. E hoje nós vamos fechar com chave de ouro. Nós vamos falar de um pecadinho branco, ou de algo que talvez muitos de nós acostumam como algo comum, a cobiça. Deus ele dá um mandamento, lá no verso 17, dizendo: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi,
nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a seu próximo. Ou seja, se resumir tudo isso aqui, Deus está dizendo, olha, você não deve cobiçar nada. Você não deve ser alguém cobiçoso, um homem cobiçoso, uma mulher cobiçosa. O que nós precisamos ver aqui então é, o que é exatamente cobiçar? O que exatamente significa ser alguém que está caindo e quebrando o mandamento da cobiça? O que exatamente seria cobiçar? Por exemplo, quando Deus diz assim, não cobice, será que Ele está nos proibindo de qualquer tipo de desejo? Será que, quando Deus diz, olha, você não deve cobiçar, será que Deus está dizendo, você não deve ter nenhum tipo de desejo? A resposta óbvia é, não. Deus não está aqui proibindo qualquer tipo de desejo. O 10º mandamento, ele não proíbe todo tipo de desejo, vontade ou pensamento de ter algo melhor. Não é sobre isso que o mandamento está falando. O que a gente vê? Consequentemente, na Bíblia, a gente vai ver que tinha pessoas que tinham desejos. E que os desejos dessas pessoas eram desejos bons, não pecaminosos. Um exemplo, Ana queria ter um filho. Ela tinha esse desejo de ter um filho. Sara, a esposa de Abraão, ela tinha um desejo de ter um filho. Esse desejo é um desejo bom ou um desejo mau? É um desejo bom. Ou seja, a Bíblia não está dizendo que não devemos desejar nada. Há desejos que são desejos bondosos, que glorificam a Deus. Um outro exemplo. Quem aqui já leu o livro de Provérbios? Você já leu o livro de Provérbios? Você deveria ler uma vez por mês, um capítulo por dia. Você lê Provérbios todos os meses. Deveríamos ler Provérbios todo mês, pelo menos uma vez. Uma vez por dia, ler um provérbio. Tem 31 provérbios, então leia uma vez por mês. Quando você lê Provérbios, você encontra lá em Provérbios muitos textos que dizem que você deve planejar, que ensinam você a planejar. Quando você lê Provérbios, você vai ver que vai ter muitos textos que vão dizer que a gente deve trabalhar, e que deve trabalhar duro. E diz que quem não quer trabalhar duro tem que conversar com a formiga, né? Diz, vocês são preguiçosos, vão ter com a formiga preguiçoso. Então nós lemos Provérbios, e Provérbios nos encoraja a planejar, nos encoraja a trabalhar duro, para quê? Para que tenhamos uma condição de vida melhor. Ou seja, desejar ter uma condição de vida melhor não é pecado. Não tem problema nenhum nisso. Então Provérbios nos encoraja a isso. Nos encoraja a desejar um tipo de progresso familiar, ou seja, a desejar ter uma família mais abençoada. Provérbios também vai nos encorajar a progredir financeiramente. Ou seja, prosperar financeiramente não é pecado. A Bíblia não diz que esse desejo de querer ter mais financeiramente seja necessariamente pecado. Pode se tornar um pecado, mas não necessariamente é algo errado. O 10º mandamento claramente não pretende que nos tornemos pessoas insensíveis, pessoas que não têm esperança de nada, que não sonham com nada e que não têm uma ambição apropriada. O 10º mandamento não está falando sobre isso. A Bíblia deixa claro, irmãos, que o problema não é que desejamos coisas. Ou seja, o mandamento não está proibindo desejar coisas. E o problema nunca foi desejar coisas. Qual que é o nosso problema? Nosso problema é que nós desejamos, a maioria das vezes, coisas erradas. Ou desejamos coisas boas de maneira errada. O mandamento não proíbe desejo, não proíbe sonho, não proíbe que você tenha uma ambição. Nós podemos ter desejos, podemos ter sonhos, podemos ter ambições, podemos fazer planos, podemos fazer tudo isso, nada disso é pecaminoso. O problema é que nós, na maioria das vezes, desejamos as coisas erradas. Na maioria das vezes nós desejamos as coisas boas com uma intenção errada e de maneira errada. Se o desejo em si, então, primeiro ponto aqui, o mandamento não está proibindo o desejo. Se o desejo em si não caracteriza a cobiça, então o que caracteriza? Se desejar em si não necessariamente é cobiçar, então o que caracteriza a cobiça? O que é cobiça? O que significa cobiça? Por que cobiçar é um pecado grave? Por que Deus está dizendo que não devemos cobiçar? Qual que é a característica da cobiça se desejar apenas não se configura em cobiça? Para que a gente entenda melhor isso aqui. O 10º mandamento
nós vamos precisar responder 3 perguntas. Como nós vamos compreender hoje aqui o 10º e último mandamento? Respondendo a essas 3 perguntas que nós vamos fazer aqui hoje. A primeira delas, quando cobiçamos? Essa é a primeira pergunta que nós precisamos responder aqui para entender a cobiça. Quando cobiçamos? Se desejar não é necessariamente o pecado da cobiça, então quando nós cobiçamos? Em primeiro lugar, cobiçamos quando queremos para nós o que pertence a outra pessoa. Sabe quando nós cobiçamos? Quando nós queremos aquilo que é de outras pessoas. Você é crente um pouquinho mais velho, né? Você deve ter ouvido assim, ó, tá vendo aquele carro lá? Se você quer aquele carro, vai lá, bota a mão nele e toma posse. Toma posse que vai ser seu. Ensinando você a cobiçar. Ensinando você a querer o que não é seu. A desejar o que não pertence a você. Quando cobiçamos? Cobiçamos quando queremos para nós o que pertence a outra pessoa. O que não é nosso. O que é dos outros. A cobiça, assim como outros pecados, e talvez até mais do que outros pecados, ela é fácil de esconder. A cobiça, ela não necessariamente é um pecado visível, porque ela é um pecado do coração. É um pecado que está internalizado, escondido dentro de nós. Então a cobiça, mais do que outros pecados, ela é fácil de esconder. Vamos lá? Cobiçar é pensar mais ou menos assim: como seria bom ter uma casa bonita? Como seria bom? Cobiçar é mais ou menos assim, ó. Eu gostaria de ter um emprego melhor. Aquele emprego lá. O emprego que aquela pessoa tem é o emprego que eu sonho para a minha vida. A casa que aquela pessoa tem é a casa que eu sempre sonhei ter. Cobiçar é mais ou menos assim. Aquele que cobiça anseia pelas coisas dos outros. Anseia por aquilo que os outros têm. Ele quer a casa de outra pessoa. Ele quer o trabalho de outra pessoa. Se pudesse ter o que os outros têm, então ele seria feliz. Olha, se eu tivesse aquele trabalho de fulano de tal, seria a pessoa mais feliz do mundo. Olha, se eu tivesse a casa de fulana de tal, mas eu seria a pessoa mais feliz do mundo. É só isso que eu preciso para ser feliz. É só isso que está faltando na minha vida. Quando eu conseguir isso, então eu vou ser de fato feliz. Uma forma de entender melhor isso é olhar para o 10º mandamento como a internalização do 8º mandamento. Você lembra lá do 8º mandamento? Do 7º mandamento? Do 8º mandamento? Que falam sobre não matar, sobre não adulterar. E nós vimos que Jesus, quando ele aprofunda esses mandamentos, ele diz que matar e adulterar não é o ato em si. Quando nós pensamos em algo, quando nós desejamos algo, nós já quebramos esses mandamentos. Assim é com a cobiça. Quando nós internalizamos esses desejos, assim como a luxúria é o adultério cometido no coração, que é o que Jesus diz, e o ódio é o assassinato cometido no coração, a cobiça é o roubo cometido no coração. É roubar com os olhos do coração. É roubar internamente. Quando Acã, você lembra de Acã? Quando Acã roubou os objetos consagrados de Ai, qual que é o segmento dos fatos? Acã cobiça, e só depois de ele cobiçar, é que ele toma. Deus havia dado um mandado: olha, vocês vão entrar lá, vocês não vão pegar nada em Jericó, vocês vão sair de lá, é tudo meu, o despojo é meu, a primícia é minha. E aí Acã entra, e Acã pega algumas coisas. E aí o povo, ele é julgado na batalha seguinte. Deus, ele começa a mostrar para Josué quem tinha roubado. E aí lá em Josué, capítulo 7, no verso 21, quando Acã já havia sido descoberto, e quando Acã ele começa a confessar o seu pecado, olha o que Acã diz. Ele diz assim: quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro, pesando mais de 1 quilo, olha isso, cobicei. Eu vi isso, eu cobicei essas coisas, e só depois que as cobicei, peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Acã foi, ele viu o que tinha, ele cobiçou, e depois que cobiçou, ele pegou aquilo que não era dele. É sempre esse processo. A cobiça, ela começa aqui dentro de nós. Acã, ele começou a fazer o que Deus havia dito, ou a não fazer o que Deus havia dito, primeiro no seu coração.
aquele que cobiça deseja algo ou alguém que não lhe pertence. O cobiçoso é assim. Ele quer algo ou ele quer alguém que não lhe pertence. Alguns exemplos aqui. Por exemplo, o sexo pode ser algo bom. As posses podem ter seu lugar nas nossas vidas, mas tanto um quanto o outro são ruins quando os pensamentos são ilícitos. O sexo é uma bênção? Ele é. Só que ele é para o casamento. E cobiçar ter sexo com uma pessoa que não é o cônjuge é pecado. Ou seja, a cobiça faz com que coisas boas possam ser transformadas em coisas pecaminosas. Aí nós vamos um pouquinho além. A cobiça é uma violação do segundo grande mandamento. Lembre-se de como Jesus resume as tábuas. Então vamos recapitular. Falamos sobre 10 mandamentos aqui nos últimos 11 domingos. Falamos então que esses 10 mandamentos são divididos em 2 tábuas. A primeira tábua, que se refere ao nosso relacionamento com Deus, e a segunda tábua, que se refere ao nosso relacionamento com o próximo. Esses 10 mandamentos, que são divididos em 2 tábuas, eles podem ser ainda mais diminuídos na ordem de Jesus, dizendo que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ok? Você lembra disso? Amém? Você lembra disso? É importante que a gente recapitule aqui. Então a cobiça, ela é uma violação do segundo grande mandamento. Jesus ele resumiu essas 2 tábuas da lei dizendo assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pastor, quem é o invejoso? O invejoso, o cobiçoso, ele é aquele que não ama o seu próximo. O que é a cobiça? É você não amar o seu próximo. É você violar a segunda tábua da lei. O invejoso não ama seu próximo como a si mesmo. Ao cobiçar, irmãos, pensamos mais ou menos assim, ou quase sempre assim, no que é bom para nós. Quando nós estamos cobiçando, quando a cobiça toma o nosso coração, porque ela deve ter tomado o seu, ela já tomou o meu, e eu posso garantir uma coisa aqui para você: não há ninguém aqui que nunca quebrou o 10º mandamento. Nenhum de nós. Todos nós, uma hora ou outra da vida, desejamos algo que não era nosso. Cobiçamos algo que não nos pertencia. O cobiçoso, ele age assim, e todos nós, uma hora ou outra, caímos nesse pecado. Quebramos esse mandamento. Ao cobiçar, pensamos quase sempre da mesma forma. O que gostaríamos? O que nos faria felizes? O que poderia melhorar a nossa vida? Pensamos em nós, não nos importando com as outras pessoas. Não nos importando muitas vezes no que vamos fazer para alcançar aquilo que tanto desejamos. Muitos irmãos, talvez não aqui na nossa igreja, eles olham lá para o seu vizinho, e o seu vizinho ele trocou de carro. Ou o seu vizinho ele comprou uma casa nova. E eles olham o seu vizinho prosperando, o seu vizinho avançando, o seu vizinho conquistando bens, coisas novas, coisas boas. Eles olham para isso e eles sentem, sabe, a mesma indignação que uma criança sente quando ganha seu presente de Natal. Aí você já viu 2 crianças? Elas vão lá, abrem os presentes de Natal. Aí um ganhou um brinquedo, o outro ganhou outro brinquedo. E aí o que ganhou um brinquedo um pouquinho melhor, né? Ele está lá brincando com o seu brinquedo e tem alguém que tem um brinquedo inferior. Ele diz: olha, não é justo. O meu irmão ganhou isso aqui e eu não ganhei igual. O meu irmão, ele ganhou um carro e eu ganhei um bonequinho. Tem muito adulto que é assim. Tem muito adulto que vê as pessoas conquistando, comprando um carro, adquirindo bens, e elas pensam: não é justo. Por que para essa pessoa dá tudo certo e para mim nada dá certo? Por que essa pessoa, ela comprou um carro e eu não consigo? Ela tem uma casa e eu não consigo? Por que as coisas acontecem para ela e não acontecem para mim? Muitos de nós somos semelhantes a crianças nessa situação. Olhamos pessoas conquistando e achamos que é injusto.
Achamos que nós éramos merecedores daquilo. Que nós que deveríamos ter conquistado aquilo, não a pessoa que conquistou. Achamos que é injusto que pessoas cresçam, conquistem bens. Cobiçar, irmãos, não é somente dizer, olha, eu gostaria de ter algo. Não é somente isso. Isso às vezes pode ser positivo. Você gostar de ter algo, desejar ter algo, isso muitas vezes pode ser positivo. E a grande verdade é que todos nós temos uma lista de desejos. Todos nós. Vai dizer que você não tem uma lista lá de coisas que você quer fazer, que você quer comprar, que você quer adquirir. Você tem, eu creio que tem, né? Que se você é alguém que planeja ter as coisas, você vai ter uma lista. Você vai se organizar para isso. E não tem pecado nenhum nisso, ok? Você pode ter a sua listinha lá. Você pode ter os seus planos, os seus propósitos, aquilo que você deseja conquistar com o decorrer do tempo. Nada disso é errado, irmãos. Isso em si não configura a cobiça. A cobiça ela vai mais longe. A cobiça ela diz assim, olha, por que tal pessoa conseguiu isso? Por que o fulano conseguiu isso? Eu queria isso. Eu queria ter conquistado isso. Eu queria ter essa posição. Eu ficaria feliz se eu pudesse trocar de lugar com ela. Ah, se eu tivesse no lugar daquela pessoa, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Se eu tivesse conquistado aquilo que ela conquistou, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. A cobiça, irmãos, ela deseja o que outras pessoas têm. É isso que é a cobiça. Ela deseja o que outras pessoas têm. É exatamente por isso que ela é pecaminosa. Porque é o desejo por aquilo que não nos pertence. Em segundo lugar, quando cobiçamos? Cobiçamos quando tiramos Deus do centro das nossas vidas. Sabe quando a cobiça toma o nosso coração? Quando Deus sai de dentro dele. Se Deus for o centro do nosso coração, dificilmente nós vamos botar outro alguém ou outras coisas. Sabe quando nós cobiçamos? Quando nós tiramos Deus do centro das nossas vidas. Existe uma razão para que não cobiçar seja o último dos 10 mandamentos. Então Deus ele não saiu dando mandamento aleatório. Ele não botou o primeiro em primeiro lugar por acaso. E ele também não botou o 10º em 10º lugar por acaso. Há um propósito, porque o 10º mandamento é o último. Ele vem no final, porque ele é um resumo muito apropriado de tudo que veio antes. Então nós vimos 9 mandamentos. E se nós não quisermos quebrar os 9 mandamentos anteriores, basta guardar o 10º. Basta não cobiçar. Quem não cobiça não rouba, quem não cobiça não adultera, quem não cobiça honra pai e mãe, quem não cobiça não idolatra. Ou seja, o 10º mandamento é um resumo de tudo. Vocês querem guardar? Estou dando 10 palavras para vocês. Se vocês quiserem guardar essas 10 palavras, então guardem a última. Não cobicem. É impossível, irmãos, amar ao Senhor Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo e ao mesmo tempo cobiçar. É impossível. Se nós amamos a Deus e amamos ao próximo, nós não vamos cobiçar. Essas 3 coisas não vão caminhar junto. Amor a Deus, amor ao próximo e cobiça são coisas que não vão andar junto. Você não nota que parece estranho? Nós lemos lá o primeiro mandamento, né? Primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. Não tenha outros deuses. Isso é bonito, né? É Deus dizendo, olha, eu sou o único Deus. Não existe outro Deus além de mim. Pode parecer um pouco estranho, irmãos, que os 10 mandamentos eles comecem com ideais tão sublimes. Coisas grandes. Deus diz, olha, não tem outros deuses. Não faça para ti ídolos. Santifique o meu nome não pode ser blasfemado. Guarde os meus sábados, você tem que separar um dia para mim. E aí nós olhamos, os primeiros mandamentos são tão sublimes. E no último mandamento Deus está dizendo assim, olha, não cobiça o jumento do teu próximo. O que você quer? O último mandamento Deus está falando, olha, você não deve cobiçar o boi dele. No primeiro ele está falando de coisas tão sublimes. Não tenha outros deuses diante de mim. E aí ele termina lá no 10º com um chamado tão comum. Olha, para de olhar para o jumento. Para de desejar o boi. Só que você consegue aqui, irmão, olhe para mim. Você consegue perceber como esses 2 mandamentos eles estão interligados? Como o primeiro mandamento, de não ter outros deuses além do Senhor.
e o último mandamento, de não cobiçar o jumento do próximo, como eles estão interligados, como essas duas coisas estão entrelaçadas. Deus está dizendo: olha, eu sou o único Deus que você necessita. Isso que ele diz lá no primeiro mandamento. Não se volte para Baal. Não faça para ti imagens de escultura. Não se volte para estátuas. Tampouco se volte para animais, ou amigos, ou habilidades de outras pessoas. Não cobice. Que Deus está dizendo: olha, não permita que nada capture o seu olhar e as suas afeições em meu lugar. Não permita. Não permita que nada me roube do centro do seu coração. E por que a cobiça é tão perigosa? Porque ela é idolatria. Por isso que tirar Deus do centro e colocar o anseio por qualquer outra coisa no centro do nosso coração que não seja Deus, é idolatria. A cobiça, ela é idolatria. Colocar coisas, pessoas e lugares no lugar que deveria ser do Senhor na nossa vida, é idolatria. É fazer falsos deuses. Colossenses 3,5 diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. E avareza, ganância é a mesma coisa. O que é a ganância? Idolatria. O que é a cobiça? Idolatria. E o que é idolatria? É tirar Deus do lugar que deveria ser somente dele. É colocar outra coisa ou outras pessoas no lugar de Deus. A cobiça diz para você que você não pode viver sem aquela pessoa, sem aquele lugar ou sem aquele bem. A cobiça sempre vai falar isso para nós, dentro do nosso coração: olha, você não vai conseguir viver sem tal pessoa. Você não vai conseguir viver sem tal coisa. Você precisa daquilo para viver. Você não vai ser feliz enquanto não tiver isso. Você não vai ser feliz enquanto não conquistar aquilo que você tanto deseja. Isso é a cobiça dentro de nós, bradando dentro de nós. Se eu desse uma folha para você hoje, e nessa folha tivesse a seguinte descrição: se ao menos eu tivesse, e aí tivesse um espaço em branco, e depois continuasse: finalmente eu seria feliz. O que estaria escrito no espaço em branco? Se ao menos eu tivesse, e aí teria um espaço em branco. O que você escreveria nesse espaço em branco? Se ao menos eu tivesse um carro, finalmente eu seria feliz. Se ao menos eu tivesse aquela casa, finalmente eu seria feliz. Se ao menos eu tivesse aquela posição, aquela profissão, finalmente eu seria feliz. Esse espaço em branco, que é preenchido por nós, quase todos nós preenchemos esse espaço em branco com o nosso Deus funcional, com o ídolo do nosso coração. Quase todos nós colocamos nesse espaço em branco: se ao menos eu tivesse tal coisa. Esse ali é o nosso Deus funcional. É um ídolo que nós criamos dentro do nosso coração. E é algo que removeu Deus do seu lugar, do seu trono, do centro. A maioria de nós, irmãos, preenche esse espaço em branco com o nosso Deus funcional. Trata-se da pessoa, do lugar ou da coisa que, segundo acreditamos, não podemos viver sem. Você já parou para pensar que você diz: olha, sem isso aqui eu não vivo. Sem tal coisa eu não vivo. Sem tal pessoa eu não vivo. Você já parou para pensar que isso é idolatria? Você já parou para pensar que você só não deveria viver sem Deus? E que sem o restante mais, você consegue viver? Você já parou para pensar que o nosso coração é um coração dado à idolatria? E você já parou para pensar que a raiz da cobiça é a idolatria? Aonde nasce a cobiça? Num coração idólatra. A idolatria cria um Deus que brota dos maus desejos do seu coração. Ela cria um Deus, um falso Deus. Mesmo que compreendamos por meio de Jesus que os mandamentos eles têm uma dimensão interior, que eles não são apenas aquilo que pode ser visto, mas que muitos deles são quebrados aqui, na intenção daquilo que fazemos. E Jesus deixa isso claro, que os mandamentos eles têm uma dimensão interior. Poderia ser fácil
nós nos concentrarmos meramente na obediência externa. Nós poderíamos olhar para esses mandamentos e dizer, olha, eu consigo guardar esses mandamentos externamente. Então, olha, o mandamento diz que eu não devo matar, e eu não mato ninguém. Eu nunca assassinei ninguém. E externamente isso parece possível de ser guardado. Não mate pessoas. E aí você pensa, olha, eu acho que eu consigo fazer isso. Aí diz lá, não adultere. Você diz, olha, eu jamais vou adulterar. Aí diz, olha, não roube. Você diz, mas eu não sou ladrão. Eu jamais vou roubar. O mandamento diz, olha, não dê falso testemunho. Você diz, mas eu nunca vou fazer juramento. Eu não vou mentir para as pessoas, não vou enganar as pessoas. Esse não é o meu hábito. Nós olhamos para os mandamentos e em determinado momento parece que é possível guardar. E nós olhamos e pensamos, não, tem coisas aqui que eu posso guardar. Eu consigo, esse mandamento aqui eu consigo guardar. E aí nós vamos olhando e entendendo que isso não é apenas algo externo, mas é também algo interno. E que quando nós olhamos para o nosso coração, nós quebramos esses mandamentos todos os dias. Alguns deles, de tempo em tempo. Nós não quebramos às vezes um mandamento no dia, nós quebramos os 10. Nós olhamos para ver que isso não é algo apenas externo. A nossa obediência externa fala de algo mais profundo, fala do nosso coração. Contudo, justamente quando podemos estar tentados a pensar que conseguimos obedecer os mandamentos, nós vamos nos deparar com o 10º. E o 10º vai dizer que nós não devemos cobiçar, irmãos. Nós nos damos de conta com o 10º mandamento e nós percebemos que a gente não vai guardar isso. Que isso é mais difícil do que nós pensamos. Que guardar moralmente o código moral de Deus é algo impossível para nós. Nós podemos, irmãos, até conceber que passaremos a vida sem ter um bezerro de ouro. Ninguém aqui vai fazer que nem Israel. Vai fazer um bezerro de ouro, vai botar lá e vai ficar sacrificando. Claro que não. Nós não vamos fazer um bezerro de ouro. Mas nós precisamos ser honestos conosco hoje aqui, irmãos. Seja honesto com você. Seja honesto diante do Senhor. Pessoa alguma pode cogitar que viverá os seus dias na terra livre da cobiça. Seja honesto. Admita, nenhum de nós está livre disso. Nenhum de nós vai conseguir guardar sempre esse mandamento. Nenhum de nós estará durante todos os nossos dias livre da cobiça. Seguidamente seremos tentados a desejar o que não é nosso, a desejar o que pertence ao outro, a querer o que não nos pertence. Seguidamente nós vamos ser tentados a tirar Deus do seu lugar na nossa vida e colocar coisas, pessoas e lugares. Quando nós cobiçamos, quando nós desejamos o que não é nosso, quando nós tiramos Deus do centro do nosso coração e colocamos coisas, pessoas e lugares. A pergunta que fica aqui é: o que tem ocupado o centro da sua vida hoje? O que tem ocupado o centro do seu coração? Quem está sentado no trono do seu coração hoje? Quem reina ali? Quem governa a sua vida? Se cobiçar é tirar Deus do centro das nossas vidas, quem está no centro da sua vida hoje é Deus. Quem está no centro do seu coração hoje é Jesus. Ou você colocou ali coisas, colocou ali pessoas, colocou ali desejos pecaminosos. Em segundo lugar, em primeiro, como nós cobiçamos. E aí nós vamos um pouquinho além. Em segundo lugar aqui, nós precisamos responder uma segunda pergunta. Como identificar a cobiça em seu coração? Se todos vamos cobiçar hora ou outra, nós precisamos analisar o nosso coração então, para ver se nós não estamos caindo frequentemente nesse pecado. Como nós identificamos a cobiça no coração? Como você pode identificar se o seu coração está um coração tomado pela cobiça? O 10º mandamento, ele torna explícito o que está implícito em outros mandamentos. A obediência é uma questão de coração. A obediência não é algo apenas externo, é algo interno. É algo que tem a ver com o coração, o que dificulta um diagnóstico. O que dificulta saber quando estamos ou não quebrando o mandamento. Pastor, como eu posso saber se estou cobiçando? Como eu posso saber a maneira que a cobiça se manifesta? Quais são algumas características externas dessa condição interna do coração?
Então, o que as nossas atitudes podem revelar a respeito do nosso coração? Vamos lá? 4 maneiras que você pode estar cobiçando e achando que isso é normal. Vamos lá? 4 maneiras que você pode estar cobiçando e achando que está tudo certo. E achando que isso é normal, que todo mundo faz igual. A primeira delas: você pode estar cobiçando caso tenha machucado outros a fim de satisfazer mais seus interesses. Você pode estar cobiçando. Se a fim de satisfazer os seus interesses, você destruiu a vida de outras pessoas. Destruiu a sua casa. Entenda que outras pessoas, não estou falando de outras pessoas somente de longe. Estou falando de outras pessoas que convivem com você diariamente. Sua esposa, seu marido, seus filhos. Como identificar? Você pode estar cobiçando caso tenha machucado outros a fim de satisfazer mais seus interesses. Isso aqui pode envolver ação, mas é mais comum que a dor seja provocada por palavras, atitudes, olhares, escárnios, suspiro e descaso. Você já viu alguém avarento? Como ele vive? O avarento, ele fala o que vem na boca. O avarento, ele tem atitudes que têm a ver apenas com ele. O avarento, ele olha, sabe? O olhar dele é um olhar de desprezo. O que importa é o que ele acha, o que ele quer e o que ele está buscando. É escarnecedor. Ele trata com descaso todos que estão à sua volta. Para o avarento, o que importa é que ele conquiste aquilo que ele tanto planejou. Independente se ele vai destruir com a sua casa. Independente se os seus filhos eles vão se perder no meio do caminho. Para o avarento, o que importa é que ele conquiste os seus objetivos. Alguma vez você já começou a economizar onde antes não economizava? Você já fez isso? Você já meteu os pés pelas mãos em seus esquemas financeiros assim? Você já fez isso alguma vez? Na pressa de obter sucesso, de conquistar aquilo que você sonha, porque afinal pregaram para você que os seus sonhos têm que se realizar. Nessa pressa de obter o seu sucesso pessoal, você já provocou conflitos? Nessa sanha, nessa busca desenfreada, pelo sucesso pessoal, pelo dinheiro, pelas posses, você já guiou por alguma vez, ou você tem guiado a sua vida por resultados? Ou seja, vai levando a vida com base naquilo que dá certo e errado, com base nos resultados. Você já fez isso com a sua família? Alguma vez? Você já fez isso com os seus amigos? Sabe quando você machuca a sua família, os seus amigos e aqueles que estão perto de você? Quando na busca pelo dinheiro, pela riqueza, por aquilo que você tanto sonha, você trata com descaso aqueles que estão à sua volta. Quando você negligencia a sua família pelo dinheiro, você está sendo alguém cobiçoso, alguém que está violando o 10º mandamento. Veja bem, meus irmãos, você conhece pessoas que, na busca desenfreada e desnecessária pelas coisas materiais, acabou com a família? Você conhece alguém assim? Que na busca pelo dinheiro, pelo sucesso, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu a fé, perdeu tudo que tinha? Você já viu algum testemunho desse tipo? De pessoas que pela avareza do seu coração jogaram a sua família fora, perderam aqueles que estavam à sua volta, pessoas que perderam a sua própria vida. Talvez você está aqui, você já fez isso. Talvez você está aqui, você está fazendo isso nesse exato momento, deixando a sua família de lado por causa do dinheiro, deixando a sua família de lado por causa de bens materiais, vivendo a sua vida em torno de conquistar, de adquirir e de ter posses, machucando os seus filhos, machucando a sua esposa ou o seu esposo, destruindo com a sua própria casa. Pode ser, irmão, que você, que talvez um dia fez isso, nunca quis magoar. Talvez a intenção não era fazer mal. Todavia, irmãos, quando a cobiça toma o coração de uma pessoa, na maioria das vezes ela é a última a perceber. Veja bem, o avarento, ele não percebe que é avarento. Ele acha que é normal. Ele acha que está certo.
Ele acha que ele tem que viver a sua vida correndo atrás do dinheiro. Eu sempre digo aqui na igreja isso aqui, eu repito. Sempre digo, repito, falei isso algumas vezes aqui na série. Está cheio de pessoas achando que são ambiciosas e que estão trabalhando para dar um futuro melhor para a sua família, quando na verdade são pessoas com o coração tomado pela cobiça, que estão destruindo o futuro da sua família. Está cheio de pessoas trocando a palavra ganância, cobiça e avareza por ambição. E nessa troca de palavras, estão sacrificando a sua família no altar de Mamon. Estão trocando os seus filhos, a sua casa, a sua família, destruindo o seu futuro em troca de dinheiro. Uma pergunta que fica aqui para nós: você já teve esse tipo de atitude algum dia? De deixar a sua família de lado, de viver para ganhar dinheiro, de deixar o seu casamento, o convívio com seus filhos, o convívio com seus... de dar o resto, de entregar o resto do seu tempo, o resto do seu diálogo, o resto da sua alegria, investir a sua vida toda na busca desenfreada por bens materiais? Você já teve ou está tendo esse tipo de atitude hoje? Você já teve isso? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas você já machucou por ser alguém cobiçoso? Quantas pessoas? Quantas pessoas já receberam o despejar da sua ira, o despejar da sua indignação, o despejar do seu furor por conta da avareza e da cobiça do seu coração? Quantas pessoas você já machucou por ser alguém cobiçoso? Um segundo sintoma: você pode estar cobiçando, caso esteja preocupado em ganhar e acumular sempre mais. Quem é o avarento e o cobiçoso? É o insatisfeito. Ele quer sempre mais. Então ele conquista algo, ele diz: olha, agora eu preciso ir além. Eu preciso ir para o outro nível. Eu preciso mais, ganhar mais, ter mais, conquistar mais. Esse é o avarento. É alguém que está sempre na busca por acumular e ganhar sempre mais. Ele nunca está satisfeito. Veja bem, o avarento, ele é como o solo espinhoso, que começou a dar frutos até a semente ser sufocada pelo engano das riquezas e pelas preocupações da vida. Você lembra a parábola do semeador de Mateus 13? Jesus vai dizendo que o semeador sai a semear, e ele vai semeando, e vai falando de tipos de solo, né? Rochoso, caiu na superfície, caiu no espinhoso, caiu num solo fértil. E depois Jesus explica o que significava aquela parábola. E Jesus, ele vai falar, irmãos, do solo espinhoso. Ele diz: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O que caiu, o que foi semeado entre os espinhos, Jesus vai dizer, é o que ouve a palavra. Ou seja, ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ou seja, ouviu a palavra, ouviu o evangelho, até começou a dar um pouquinho de fruto, começou a crescer, mas aí começou a ser sufocado pelas preocupações do mundo. Começou a ser sufocado pela busca desenfreada das riquezas. Ficou infrutífero. No relato de Jesus, percebemos que essas pessoas, elas não acordaram de um dia para a noite e disseram: olha, agora acabou. Hoje eu acordei e fui sufocado pelas preocupações da vida e pela busca desenfreada das riquezas. Jesus deixa claro que isso não acontece do dia para a noite. Não foi, olha, deste momento em diante não importa o que eu faça, vou enganar, mentir, roubar e chegar ao topo. Isso não acontece do dia para a noite. Isso vai acontecendo aos pouquinhos. Essas pessoas que Jesus fala aqui, na parábola, elas não tomaram uma decisão consciente de se afastarem de Deus. Elas foram ficando muito ocupadas. Você já viu isso? Pessoas que vêm para a igreja, se convertem, Jesus começa a fazer uma obra na vida delas, elas começam a servir, só que daqui a pouco elas começam a ficar muito ocupadas para vir no culto. Daqui a pouco elas trocam o culto pelo trabalho. Daqui a pouco Deus deixou de ser a prioridade na vida delas porque elas têm que ganhar dinheiro. Isso vai acontecendo de pouquinho. Não é consciente.
é inconsciente, sem que a pessoa vá percebendo, ela vai ficando ocupada, ela vai ficando distraída, ela vai se preocupando demais com os assuntos de menor importância, e Deus vai ficando de lado. E a cobiça vai tomando o coração dela. Esse aqui é o problema das posses. Sabe qual é o maior problema das posses, da riqueza, do dinheiro? É que quanto mais você possui, maior é o perigo delas possuírem você. Quanto mais dinheiro você tem, o problema nunca está no dinheiro. Mas a questão é que quanto mais dinheiro você tiver, a tendência é que você tenha a maior probabilidade de que o dinheiro tenha você também. Quanto mais posses você tiver, há uma probabilidade muito alta de que essas posses comecem a ter você. Ter as coisas nunca será pecado. Você ter dinheiro, ter carro, ter casa, ter bens materiais, não é pecado. O problema é quando isso toma o seu coração. O problema é quando o dinheiro tem você. Quando as posses têm você. Quando os bens materiais, eles têm a sua vida. Será que é errado você ter uma segunda casa? Será que é errado você ter uma profissão boa? Será que é errado você ganhar mais, um salário melhor do que você ganha hoje? É claro que não. Nada disso é pecado e nada disso está errado. Mas a gente precisa ter cautela. A gente precisa ter cuidado. Porque na maioria das vezes as pessoas se perdem exatamente aí. A gente sempre fala, né? Tem gente que quando servia Jesus e não tinha um carro, vinha na igreja todo domingo. Aí Deus abençoou. Não vem mais. Tem pessoas que quando trabalhavam, sei lá, de servente, de funcionário de uma empresa, nunca perdiam culto. Aí elas viraram empresários. Deus abençoou, abriu uma porta, prosperou. A porta que Deus abriu foi a mesma porta que roubou essas pessoas de Deus. O pecado não está em ter essas coisas. Mas temos que ter cautela. Temos que ter cuidado. Porque é rápido, irmãos, para que essas coisas tenham o nosso coração. Muitas vezes o pecado não está na compra de coisas. Muitas vezes a cobiça não está em você comprar coisas, mas no tempo, na energia e no esforço dedicados a manter as coisas que fazem sua alma murchar. Você já parou para pensar quanto tempo você gasta da sua vida para coisas que não satisfazem a sua alma e que nunca vão satisfazer? Você já parou para pensar que às vezes parece que você e eu estamos correndo atrás do vento? Fazemos, buscamos, e parece que sempre falta algo na nossa vida. E sempre vai faltar. Muitos de nós estão nessa busca desenfreada, irmãos. Buscando coisas que não satisfazem a nossa alma. E essas coisas que nós buscamos muitas vezes, elas vão exigir de nós esforço, energia, tempo. Não satisfarão a nossa alma. Manterão a nossa alma murcha, pobre. Veja bem, irmãos, você pode estar cobiçando caso esteja se preocupando em ganhar e acumular sempre mais. A pergunta que fica aqui para nós hoje, irmãos, é: você é alguém satisfeito com o que você tem? Ou você é alguém que quer sempre mais? Você é alguém satisfeito com aquilo que você tem? Ou você quer sempre mais, sempre mais, sempre mais? Nunca está bom, nunca está satisfeito. Sempre precisa de algo novo, sempre precisa de uma coisa nova, sempre precisa ganhar mais dinheiro, sempre precisa estar comprando algo. Você é alguém satisfeito com o que você tem ou você quer sempre mais? Eu quero sempre mais, pastor. A minha pergunta para você: para que você quer sempre mais? Para quê? Para que você quer sempre ter mais? Qual que é a sua motivação em ter mais? Porque esse anseio demasiado de mais, para que você quer isso? Qual a motivação do seu coração para ter sempre mais? Essa motivação de ter sempre mais é uma motivação sincera? É uma motivação bondosa? Ela é uma motivação santificada? Ou ela é uma motivação pecaminosa? Essa obsessão por ter sempre mais é algo que tem a ver apenas com você? Ou é algo que tem a ver com outras pessoas? Isso é algo apenas para satisfazer o seu ego? Ou isso é algo para abençoar a vida de outras pessoas? Para que você quer ter mais? O que motiva? Quais as suas motivações? Elas são sinceras ou pecaminosas? Um terceiro sintoma para identificar se nós estamos cobiçando. Você pode estar cobiçando caso não esteja disposto a abrir mão do que já tem. Isso é cobiça.
Se você não está disposto a abrir mão do que já tem, você pode estar cobiçando. Isso pode ser um sintoma de cobiça. Algumas pessoas, elas não estão interessadas no maior e melhor. Elas simplesmente não querem desistir da segurança proporcionada por aquilo que tem. Ou seja, as coisas lhe dão segurança. Aquilo é bom, aquilo é algo que traz satisfação para os seus corações. O problema, irmãos, não está em você trabalhar arduamente. O problema não está em você economizar e ser responsável com seus bens. Sabe qual é o problema? O problema é quando você se agarra firmemente a essas coisas. O problema é quando a sua confiança está nessas coisas. Você se agarra nisso. Você acha que isso é apenas para você e você não deixa com que isso escorra sobre as suas mãos e abençoe a vida de outras pessoas. Você fica agarrado nisso. Essas coisas não alcançam e não abençoam outras pessoas. Você lembra do jovem rico que nós falamos aqui, em um dos sermãos? Você lembra o que acontece com aquele jovem rico? Ele vai até Jesus e ele pergunta, olha, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus ele vai dar a segunda tábua da lei para ele. Dizendo, olha, você não mata, não roube, honra o teu pai e tua mãe. E dentro dessa segunda tábua, há um mandamento que Jesus não fala dela. Jesus não fala do não cobiçar. Jesus cita a segunda tábua, mas ele não fala a respeito do 10º mandamento. Ele não fala a respeito da cobiça para aquele jovem rico. Quando Jesus diz, olha, você não deve matar, não deve roubar, deve honrar teu pai e tua mãe. Ele diz, olha, ótimo, estou top, eu estou fazendo tudo isso aqui. Se é só isso aqui, então está tudo certo, eu cumpro todas essas coisas. Só que Jesus ele não fala um dos mandamentos, ele não menciona o 10º mandamento. Quando aquele jovem diz, olha, eu tenho guardado tudo isso, aí Jesus vai na ferida dele e diz, então vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. Ou seja, aquele jovem rico estava apegado ao dinheiro. Ele estava apegado às suas riquezas. Quando Jesus diz, olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres, me segue. A Bíblia diz que ele, entristecido, vira as costas e vai embora. Ou seja, havia um mandamento que aquele jovem não estava guardando. Ele era um jovem que tinha um coração cobiçoso. Jesus, ele conhecia o coração miserável daquele homem. Ele sabia que o coração dele não era um coração inclinado à generosidade, mas à cobiça. Era um coração cobiçoso. Ele estava agarrado nos seus bens. Ele não abriria mão dos seus bens. E veja bem, meus irmãos, a cobiça é o contrário da generosidade. Quem é o cobiçoso? O não generoso. O que está agarrado, abraçado nas suas posses e no seu bem. Veja bem, meus irmãos, a falta de generosidade somente revela um coração cobiçoso. Se você tem dificuldade com ser generoso, isso é um sinal que seu coração está tomado de cobiça. Há cobiça aí. Você está agarrado em bens materiais, em coisas visíveis e palpáveis. Eu sempre digo, irmãos, a maioria das pessoas elas não são mais generosas, não porque elas não tenham para ser. Não é porque não tem condição. Não é porque não tem para ser generoso. A maioria das pessoas elas não são mais generosas porque elas não estão dispostas a abrir mão de um pouco daquilo que possuem. É só por isso. Veja bem, não há ninguém que não tenha condição de ser generoso em alguma medida. Não há ninguém. Nenhum de nós aqui é tão pobre e miserável que não tenha algo para dar, irmãos. Nenhum de nós. A questão é que a maioria de nós não dá porque está agarrada nos bens materiais. Está agarrada nas posses. É meu, eu trabalhei, eu conquistei, foi com o suor do meu rosto. Então ela pensa que tudo que ela tem é porque ela se esforçou muito para ter. É uma pessoa que não entende graça. É uma pessoa que não sabe o que é graça. Que não entende que tem o que tem pela graça. Que é o que é pela graça. É uma pessoa que não entende o que Paulo entendeu. Paulo dizia, eu sou o que sou pela graça de Deus. O que temos é graça, irmãos. O que somos é pela graça.
Nada que você tem, primeiramente, é pela sua condição, é tudo graça, é tudo pelos méritos de Cristo. O que temos não é nosso, o que temos é do Senhor. Tudo, irmãos. Não, mas é meu, pastor, é meu. Não é. Não é seu. Eu provo para você que não é seu. Morre amanhã. Morre amanhã. E vê se você vai levar no caixão que você diz que é seu. Morre amanhã e vê se o seu carro vai dentro, ou se ele vai ficar para outra pessoa. Morre amanhã e vê se eles vão tirar o dinheiro da sua conta e vão botar lá numa gavetinha para você levar junto. Ele está levando todos os bens que eram dele. Não vai levar nada. Você vai levar mal e mal uma peça de roupa sua. Mal e mal. O que temos não é nosso, irmãos. O que temos é do Senhor. Nós administramos para o Senhor. Nós cuidamos daquilo que é do Senhor. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos entregou. E porque somos mordomos, precisamos ser generosos. Não gananciosos. Não apegados nas coisas materiais, nas coisas financeiras, no dinheiro, nas posses. A pergunta que fica é, você é uma pessoa generosa? Você é alguém generoso, irmão? Você, irmã que está aqui hoje, você é uma pessoa generosa? Ou você está apegada nas coisas materiais? Ou seu coração é um coração que está tomado pela cobiça? Que não está disposto a abrir mão do que tem? Nem que seja numa medida pequena. O que você é? Você é alguém generoso ou alguém ganancioso? A generosidade é algo visível na sua vida? Nas suas atitudes? Na forma como você vive? Um quarto sintoma. Quarto sintoma de que você pode estar cobiçando sem que perceba. Um quarto sintoma. Você pode estar cobiçando caso esteja, preste muita atenção nisso aqui. Você pode estar cobiçando caso esteja resmungando com frequência acerca da sua casa, acerca de seu cônjuge, acerca da qualidade ou da quantidade de seus bens, acerca da sua vida no geral. Você pode estar cobiçando. Se você é alguém que está frequentemente reclamando da casa que você tem, do cônjuge que você tem, da qualidade e da quantidade dos bens que você tem, se você é alguém que está sempre reclamando da vida, aí está uma pessoa com um coração avarento. Você já parou para pensar que tem gente que reclama de tudo? De tudo. Que está sempre reclamando. Você já parou para pensar que tem gente assim? Você não é essa pessoa? Será que você não é essa pessoa que estou falando aqui? Que está sempre reclamando? A casa que tem nunca está boa. Sempre queria ter uma casa melhor. O cônjuge que tem não está bom. Os bens que tem não são bons, não é o quanto queria ter. A vida nunca está boa. O salário nunca está bom. Nada nunca chega. Você já parou para perceber que tem gente que só reclama daquilo que tem? Só reclama. Que nada está bom. Se comprar algo hoje, amanhã vai dizer que não serve mais e tem que comprar outro algo. Tem gente que só reclama, irmão. Que não abre a boca para agradecer nunca. Que está sempre resmungando. Sempre reclamando. Sempre murmurando. Se tem algo para comer não está bom, queria comer outra coisa. Se tem uma roupa para vestir não está boa, queria ter outra roupa. Se tem um calçado para usar não está bom, queria ter outro calçado. Se vai para a praia no Rio Grande do Sul não queria ir para Santa Catarina. E se vai para Santa Catarina queria ir para o Rio de Janeiro. Aí se vai para o Rio de Janeiro queria ir lá para as Maldivas. Nada está bom. Está sempre reclamando do cônjuge. Se o cônjuge faz, reclama. Se o cônjuge não faz, reclama. Se o cônjuge dá, reclama. Se o cônjuge não dá, reclama também. Sabe o que é isso? Um coração cobiçoso. Um coração que está afetado pela cobiça. Tem pessoas que sempre estão reclamando, irmão. Sempre reclamando. Nunca nada está bom. Nunca. E se tiver bom, vai achar alguma coisa ruim para reclamar. Irmão, tem gente que se ir e ter algo bom, ela vai conseguir procurar um defeitinho que seja naquilo que está bom para reclamar. É a reclamação pela reclamação. É a reclamação de um coração ingrato. Que nunca está satisfeito com nada. Que nada nunca está bom. Tem gente que nada serve, irmão. Nada é suficiente.
Nada é suficiente. Tem gente que está sempre com uma necessidade de adquirir algo novo. Precisa comprar algo novo. Não, porque isso é doença. É pecado. Não, porque agora comprar compulsivamente é doença. Não é. Comprar compulsivamente é pecado. Comprar compulsivamente é a violação do 10º mandamento. Quem compra compulsivamente é alguém avarento, ganancioso, cobiçoso, que quer aquilo que não precisa. Só que agora se pegou a moda de chamar pecado de doença. Não é doença. A pessoa tem uma doença que ela compra desenfreadamente. Não. Isso é cobiça. Isso é a violação do 10º mandamento. Essa pessoa não precisa de psiquiatra, não precisa de psicóloga, ela não precisa de um divã, ela precisa de arrependimento. Ela precisa entender que aquilo é pecado e que aquilo precisa ser abandonado. Tem gente que sempre tem uma necessidade de comprar algo novo. Você já percebeu? Estou fazendo bastante pergunta hoje aqui, né? Mas é importante sim que a pergunta faz a gente pensar, né? Você já percebeu que isso acontece muito por conta da comparação com o que os outros têm? Você já viu que a gente está num tempo que está todo mundo se comparando? E aí você abre o Instagram da vida lá, e aí você fica olhando as vidas do Instagram, e as vidas do Instagram é as melhores vidas do mundo. Você olha para o Instagram, quem é crente parece que é mega crente. Quem é rico parece que é super rico. Quem faz as coisas parece que faz as coisas de uma maneira extraordinária. E aí você fica olhando dizendo, mas como eu queria isso ali. Olha, não tem isso ali. Como eu queria ir naquele lugar, a pessoa está lá naquele lugar. Como eu queria fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo. Olha lá, que vida boa ela tem. A minha vida não é tão boa assim. A vida dela é melhor. Comparação. Vivemos nos comparando. Compramos coisas que não precisamos muitas vezes por plena comparação. Às vezes gastamos o dinheiro que não temos para fazer coisas que não precisávamos fazer, somente pelo mero prazer de mostrar para outras pessoas que estamos fazendo. De ir lá e fazer um stories e dizer, olha aqui onde é que eu estou, vocês estão vendo? Olha só, eu estou bem. 25 vezes no cartão. Resto do ano pagando, 2 anos. Mas eu viajei. Mas eu fui. Que o que importa é a gente, realizar os nossos sonhos, Eu parcelei em 48 vezes no cartão, mas eu fui para onde eu queria. Foi para tirar um stories para mostrar para as pessoas que você foi. Nós vivemos esse tempo, irmãos. Um tempo que fazemos coisas apenas por mera comparação, gastamos o que não temos por mera comparação. Deixa eu falar para você, o nome disso é inveja. É inveja. O nome disso é inveja. Quando você olha algo e fica se comparando, você está invejando aquela pessoa. É inveja. Qual que é a marca principal da cobiça? Inveja. Quem é que é o cobiçoso? O invejoso. Ele está sempre invejando a vida dos outros. Você já percebeu que tem pessoas que não se alegram com a alegria do próximo? Você já percebeu isso? Tem gente que não se alegra com a alegria dos outros. O cara foi lá, está na profissão dele e foi promovido. Aí o cara, em vez de se alegrar com quem foi promovido, não se alegra. Ou se alegra falsamente. A pessoa foi lá, 10 anos lá. Aí tu foi lá, trocou de carro, pegou um carro bom, depois de 10 anos ali, trabalhando, batalhando. Foi lá, trocou de carro. Aí o irmão, em vez de se alegrar com o irmão que trocou de carro, ele não se alegra. Ou se alegra falsamente. A irmã lá aparece, grávida na igreja. As irmãs, em vez de se alegrar, não se alegram. Não se alegram com a alegria dos outros. Você já parou para notar que tem pessoas que nunca se alegram com a sua alegria? Deixa eu falar para você. Se uma pessoa, olhe para mim. Romanos 12:15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Veja bem, chorar com os que choram é fácil. Qualquer um chora com quem está chorando. Você pode ir num velório e não conhecer a pessoa. Você vai ficar 5 minutos lá, você vai começar a ver a mãe da pessoa, o filho ou algum familiar chorando. Você vai começar a chorar. Chorar com quem chora não é difícil. Agora, se alegrar com quem se alegra é muito mais difícil. Deixa eu dar um conselho pastoral para você. Não permita que chore com você quando você estiver chorando aqueles que não se alegraram com você quando você estava se alegrando. Não permita. Não permita. Se uma pessoa ela apenas vem
próximo de você apenas para chorar quando você está chorando, essa pessoa, ela não está fazendo isso com um genuíno sentimento. Sabe quem você pode deixar chorar com você? Quem se alegra com as suas alegrias. A pessoa que quando você conquista algo, quando algo acontece na sua vida, quando algo que você planejou, se programou, Deus abençoou e você conquistou, essa pessoa se alegrou com você. Ela ficou feliz com a sua felicidade. Essa pessoa é digna de chorar com você quando você estiver chorando. Não deixe perto de você apenas pessoas que apenas choram com você quando você está chorando e que nunca se alegram com você quando você está alegre. Não deixe essas pessoas próximas de você. É fácil chorar com quem chora. O que nós precisamos aprender é nos alegrar com quem se alegra. Isso aqui é a nossa igreja. Quando o irmão aqui na nossa igreja, ele comprar um carro novo, você, irmão, você tem que ser o primeiro a chegar e se alegrar com ele. Chega, aperta a mão dele, se alegra com ele, diz que bom que Deus te abençoou, que o Senhor continue te abençoando. Quando o irmão aqui prosperar, subir de profissão, quando o irmão comprar uma casa, quando Deus fizer algo bom na vida de um irmão, nós aqui precisamos ser os primeiros a chegar diante desses irmãos e nos alegrar com ele. Quando uma irmã aparecer grávida aqui, nós temos que soltar foguete aqui, irmão, e nos alegrar e dizer que bom que Deus te abençoou, que bom que a tua família está crescendo. Nós precisamos aprender a nos alegrar com quem está se alegrando, a estar feliz com quem está feliz, irmãos. É fácil pensarmos que a próxima coisa que vamos adquirir, ela finalmente nos fará feliz. E esse é o sentido de muita gente. Muita gente está vivendo, olha, depois que eu conquistar isso, eu vou ser feliz. Depois que eu conquistar isso aqui, eu vou servir a Jesus. Depois que eu fizer isso aqui, eu vou então me entregar totalmente ao Senhor. Tem pessoa que vive a sua vida assim, pensando que a próxima coisa que ela adquirir vai fazer com que ela se torne feliz. Isso é mentira. Mentira. Tem pessoa que está esperando a satisfação da Amazon. Elas vão lá, dão um clique, e depois de 2 dias, a Amazon aparece lá na frente. Sabe o que vai acontecer? Depois de uma semana, ela vai de novo no aplicativo. Ela vai dar mais um clique. E ela vai comprar mais uma coisa. E ela vai ficar vivendo nesse ciclo vicioso. De quanto mais precisamos para ser feliz? De quanto mais? De quanto mais você precisa para ser feliz? De quanto mais você necessita para ser feliz? De quanto mais, irmão? Qual é a próxima coisa que se você conquistar, então você vai ser feliz? De quanto precisamos mais para ser feliz? Com frequência estamos esperando que os nossos sonhos se tornem realidade, numa etapa futura da vida. O solteiro está dizendo assim, ó, se eu tivesse uma namorada, então eu seria feliz. Aí tem um irmão que está de a pé e ele está dizendo, olha, se eu tivesse aquele carro, então eu seria feliz. Aí tem os irmãos que estão lá pagando aluguel, eles estão dizendo, olha, se eu tivesse aquela casa, então eu seria feliz. Aí tem os outros que estão dizendo, olha, se eu ganhasse aquele salário, ou se ao menos eu tivesse aquela posição, então eu seria alguém feliz. As pessoas vivem assim, com a expectativa da felicidade sempre na próxima aquisição. Grande parte das pessoas vivem como se aquilo que elas anseiam fosse alcançado. E a partir daí, então, elas estariam satisfeitas, alegres e felizes. Essa é uma grande mentira. Se você não é feliz com o que você tem hoje, meu irmão, você não vai ser feliz amanhã por aquilo que você vai conquistar. É mentira. Você está enganado. Você está no engano. Se você não consegue ser feliz com o que você tem hoje, não é uma nova aquisição que vai fazer com que a felicidade entre na sua vida. Você está se enganando. Essa é uma grande mentira. Sabe o que isso revela? Esse tipo de pensamento, ele revela uma mente ambiciosa e uma mente descontente. Veja bem, o contentamento que depende do se ao menos, ele é um falso contentamento. Se ao menos eu tivesse, eu estaria contente. É mentira. Esse é um falso contentamento. É um contentamento enganoso. A pergunta que fica aqui para nós, que estamos aqui é, você tem reclamado do que você tem hoje? Você tem a sua casa, você fica reclamando da sua casa, irmão? Dos móveis que você tem, dos bens que você tem. Você reclama do carro que você tem? Você é alguém que está sempre reclamando, reclama do marido, reclama dos filhos, reclama da casa, reclama da comida, reclama da roupa. Você é alguém que vive dessa maneira, reclamando daquilo que você tem? Qual que é a razão da sua reclamação? Você que vive reclamando, por que você reclama tanto?
Qual que é a razão do seu descontentamento? Por que você está descontente com a casa que você tem? Com os bens que você tem? Com a família, com o trabalho, com o salário que você tem? Por que você está descontente com tudo isso? Veja bem, algo que você realmente necessita ou cobiça, é algo que você realmente necessita ou é a cobiça do seu coração que tem trazido descontentamento? Não, eu estou descontente porque de fato eu preciso isso. É algo digno? Ou é pura vaidade? Ou é a cobiça pela cobiça? Olhe para mim aqui, que isso aqui é muito importante. O que você quer e que você faria tudo para conseguir hoje? O que você quer e você faria tudo para conseguir hoje? Responda para você. O que você faria de tudo para conseguir hoje? O que você quer? Essa coisa que você quer e que faria de tudo para conseguir hoje, você faria isso porque você realmente precisa dela? Porque é algo que você necessita? Ou é porque você está descontente com o que você tem? Porque você é alguém que está reclamando daquilo que você tem? Veja bem, irmãos, há uma terceira pergunta aqui. Como cobiçamos? Quando cobiçamos? Em terceiro lugar, como a cobiça é vencida? Se cobiçar é pecado. Se cobiçar é a violação do 10º mandamento. Como nós vencemos a cobiça? De que forma a cobiça é derrotada? Filipenses, capítulo 4, dos versos 11 a 13. Filipenses, no capítulo 4, dos versos 11 a 13, diz assim. Paulo está falando aqui, preste atenção nas palavras de Paulo. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Como a cobiça é vencida? Com contentamento. Sabe como nós vencemos a cobiça? Com contentamento. É o que Paulo está ensinando. Ele diz, olha, eu aprendi a viver contente. Eu aprendi. Contentamento é algo que se aprende. Eu aprendi a viver contente, não somente quando eu tenho tudo aquilo que eu quero. Porque tem gente, irmão, que quando tem tudo, quando a carteira está cheia, quando o armário está cheio, quando tudo está dando certo, são pessoas que estão contentes e satisfeitas. Só que Paulo está dizendo, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele explica qual é toda e qualquer situação. Ele diz, olha, eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é isso. E sei também o que é ter em abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado, como a passar fome. Tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. E porque eu aprendi todas essas coisas, porque eu aprendi a estar contente, tendo comida e não tendo comida, tendo prosperidade e não tendo prosperidade. Por isso que eu posso todas as coisas no Cristo que me fortalece. Veja bem, Paulo, ele não era alguém contente só quando tudo estava dando certo. Ele disse que ele passou fome. Eu aprendi a estar contente quando passei fome. Tem gente que, irmão, tá com o armário cheio, tá com as panelas cheias, tá com a melhor comida na mesa e tá descontente. Não consegue se alegrar por aquilo que tem. Ser contente quando tudo está dando certo, quando tudo está prosperando, quando tudo está bem, é fácil. Esse é um falso contentamento. O contentamento que Paulo está dizendo, olha, é um contentamento que se contenta quando tudo está dando errado. Quando não tem, eu estou contente, porque eu sei que o que eu não tenho agora eu não preciso. E se eu precisasse, Deus me daria. Ou nós cremos que Deus é um Deus provedor, cremos na provisão divina, ou nós nunca vamos viver satisfeitos.
Nunca vamos viver contentes. A cobiça é vencida por meio do contentamento. O contentamento é um aprendizado que se dá pelo exercício da confiança na providência divina. Como nós aprendemos o contentamento? Sabendo que Deus proverá na hora que tivermos a necessidade. Perdemos esse senso. Perdemos o senso que Deus, que nós servimos, o Antigo Testamento chama ele de Jeová Jiré, que é o Deus provedor. Então nós dizemos, não, Deus proverá, mas não cremos nisso. Não cremos. Nós vamos dar o nosso jeito. Nós vamos sacrificar o que não precisa. Sabe como nós aprendemos a ser contentes? Confiando na provisão de Deus. Confiando que aquilo que precisamos, Deus, Ele vai prover. Veja bem, meu irmão, o que você precisa, Deus, Ele vai prover na sua vida. Você precisa confiar nisso. Ah, eu estou com essa necessidade. Então creia que de alguma maneira o Senhor, Ele vai prover na sua vida. Ele vai enviar a provisão. Ele vai enviar ela por meio de uma pessoa. Ele vai enviar ela por meio de uma porta que vai se abrir. Mas Ele vai enviar a provisão. Só que nós não cremos. A maioria de nós não crê nisso. Não crê na provisão divina. Não crê no Deus que provê. Não exercita a confiança na providência divina. Bens materiais, eles devem ser vistos apenas como dons de Deus e nunca como substitutos de Deus. Nunca. Irmãos, nosso contentamento deve estar no Senhor. No Senhor. Paulo, ele podia todas as coisas não naquilo que ele tinha, mas naquele que lhe fortalecia. Nosso contentamento deve estar no Senhor e não em coisas. É em Cristo e não no dinheiro que nós devemos estar contentes. Olhe para mim aqui, você não será mais feliz tendo mais dinheiro. É mentira. Você não vai ser mais feliz ganhando mais. Você pode ganhar o dobro que ganha hoje. Se você não ser contente com aquilo que você tem hoje, você vai ser mais infeliz se ganhar o dobro. Você não vai ser alguém mais feliz, irmãos, porque vai ter mais dinheiro. Olha o que Eclesiastes diz. Olha o que Eclesiastes 5:10 diz. Anote isso aqui na capa da sua Bíblia. Anote lá, você que gosta de dinheiro, anote lá, Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. Quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. Se ganhar 10, vai querer 20. Se ganhar 20, vai querer 30. Se ganhar 30, vai querer 40. Jamais se satisfará. Quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. Quem ama a abundância, nunca ficará satisfeito com o que ganha. Sabe o que Salomão diz? Que é vaidade. Que é bolha de sabão. Estoura. Escapa pelas suas mãos. É vaidade. Quem ama o dinheiro, jamais vai ficar satisfeito. Quem ama a abundância, nunca se satisfará com o que ganha. Eu digo para você, sabe por que as igrejas da prosperidade estão cheias de gente, lotadas, empurrando pessoas pelo ladrão, e você diz, nossa, aquelas igrejas são cheias de pessoas, olha quanta gente naquelas igrejas, você olha para a Universal, está lotada, você olha para a Mundial, está lotada, meu Deus, que igrejas avivadas. Teologia da prosperidade. Eles estão pregando um falso evangelho lá. Eles estão pregando ganho fácil. Eles estão dizendo que você vai dar 10 e Deus vai dar 20. Eles estão dizendo que está aparecendo dinheiro na carteira. Essa semana passada, retrasada, compartilhei um vídeo lá no grupo. Os caras dizendo, olha, está aparecendo dinheiro na minha carteira. Para você quanto apareceu? Para mim 120. Ah, para mim 150. Lorota. Mentira. Só que o avarento está lá dentro. E ele fica pensando, se apareceu na vida daquele lá, deixa eu olhar na minha aqui para ver se não vai aparecer também. Vou lá naquela igreja. Eu vou lá porque se está acontecendo na vida de A, de B, de C, então vai dar certo. As igrejas da prosperidade estão lotadas, exatamente por isso. Por causa da ganância, por causa da cobiça, por causa do desejo de sempre por mais. Eu digo para você, irmãos, sem medo de errar, essas igrejas da prosperidade estão cheias de pessoas insatisfeitas. Sabe quem é Deus para essas pessoas? É um mordomo. Sabe quem é Deus para elas? É um empregado. É aquele que está lá para satisfazer os desejos do coração delas. Essas pessoas não veem Deus como Deus. Elas veem Deus como Aladim, como o gênio da lâmpada.
Elas dizem assim, não, vou dar uma esfregadinha aqui e os meus desejos vão ser realizados. Pessoas insatisfeitas, pessoas descontentes, pessoas que veem em Deus um trampolim para alcançar os desejos dos seus corações cobiçosos. Eu repito aqui, você não vai ser mais feliz por ter mais dinheiro. Você não vai. Você não vai ser mais feliz por encher a tua vida de bugiganga, de gastar o seu salário na Shopee. Você não vai ser mais feliz por isso. Você não vai ser mais feliz por comprar e se encher de coisa. Isso é engano. Isso é vaidade. Isso é perca de tempo, irmãos. Para Paulo, tanto na fartura quanto na prosperidade, Deus era suficiente. Deus bastava para ele. Por isso ele sabia viver em qualquer circunstância com contentamento. Porque Deus era suficiente. Porque Deus era o pastor da vida dele, como diz o Salmo 23, e que quem tem o pastor, em nada tem falta, de nada mais precisa. Não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, não é isso que o Salmo está dizendo. O Salmo está dizendo que o Senhor é o nosso pastor e que no Senhor não temos falta de nada, nada, porque se temos o Senhor, temos tudo o que precisamos no exato momento da nossa vida. E o que não temos, não precisamos. Deixa eu repetir para você, o que você não tem, você não precisa. Você não precisa. Não, é que eu não tenho isso aqui ainda, então você não precisa. Não, é porque eu não consegui isso aqui ainda, então você não precisa disso ainda. A hora que você precisar, você pode ter certeza que o Senhor, Ele vai prover na sua vida. Se você precisa de algo, você tem uma certeza, Deus é um Pai. E como Pai, nós não vamos pedir pão para Ele, Ele vai nos dar pedra. Como Pai, nós não vamos pedir para Ele carne e Ele vai nos dar uma serpente. Como Pai, Ele sabe das nossas necessidades e quando precisarmos de algo, podemos ter certeza que o nosso Pai, que é um Pai bondoso, que é um Pai de amor, Ele vai nos dar o que precisamos. O que você tem, você não precisa. O que eu não tenho, eu não preciso. O que não temos, não precisamos. Precisamos aprender a viver satisfeitos com o que temos e entender que Deus é suficiente. Ele é suficiente. Olhe para mim, olhe para mim. Deus quer que estejamos contentes com o que Ele tem nos dado. Deus quer isso. O que Deus tem te dado? De que maneira Deus tem abençoado a sua vida? O que você tem hoje? A sua casa, o seu carro, o seu trabalho, a sua profissão, a sua saúde, seus filhos, o seu cônjuge. Deus, Ele quer que você esteja contente com isso. Se contente com o que você tem. Deus deseja que estejamos contentes com aquilo que Ele tem nos dado. A cobiça está sempre sussurrando nos seus ouvidos que você merece aquilo que o outro tem. Que você merece aquilo que foi dado ao seu próximo. Mas o contentamento, ele afirma claramente que Deus nos deu o que é bom. Ele nos deu o que é bom. Esteja contente com isso. Esteja contente com aquilo que Deus tem te dado. Deus, Ele quer uma segunda coisa de nós aqui, irmãos. Deus, Ele quer que desfrutemos daquilo que temos, com alegria, com gratidão e com contentamento. Deus, Ele quer que você desfrute o que Deus tem te dado. Desfrute disso. Desfrute dos bens, das bênçãos, daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Desfrute disso com alegria. Se alegre. Desfrute disso com gratidão. Desfrute disso com contentamento. Há uma terceira coisa que Deus, Ele quer de nós aqui essa noite. Ele quer que mantenhamos a nossa confiança nele, não nas posses. Ele quer que nós venhamos a confiar nele, não nos bens materiais. Irmãos, Deus é um Pai que te ama. Amém? Deus é um Pai que te ama. E Ele te ama quando dá. Mas Ele te ama também quando não te dá. Tem gente que mede o amor de Deus por aquilo que Deus dá. Deus, Ele é um Pai. E como um Pai, quando Ele nos dá, Ele está mostrando que nos ama. Mas quando Ele não nos dá, Ele também está mostrando que nos ama. Ele é um Pai de amor, irmãos, um Pai bondoso. Veja bem, Deus não vai dar algo para matar você. E talvez aquilo que o seu coração cobiçoso deseja é algo que vai acabar com a sua vida. É algo que vai acabar com a sua fé. Deus não vai dar. Você como pai, você não dá um carro para o seu filho de 5 anos, 6 anos, 10 anos dirigir, porque você sabe que ele vai ligar aquele carro e ele vai dar no primeiro poste que ele encontrar na frente. Você vai colocar a vida do seu filho em risco. Deus é um pai da mesma maneira. Tem coisas que Deus não vai nos dar. E Ele não vai nos dar não porque não nos ama, mas porque nos ama. Veja bem, é porque Deus te ama que muita coisa que você quer Ele não te deu.
É porque Deus te ama que muita coisa que você sonha, Ele não vai fazer na sua vida. Não vai fazer. Porque se Ele fazer, você vai deixar Ele no trecho. Se Ele fazer, você vai virar as costas para Ele. Se Ele fazer, você vai colocar isso no lugar dEle e vai fazer disso um Deus. Tem coisas que você vai orar a sua vida inteira e Deus não vai dar. Ele não vai dar. E sabe o que você faz? Se alegre. Porque quando Deus dá, Ele está mostrando o seu amor. Mas quando Ele não dá, Ele também está mostrando o seu amor. Quando Deus não te dá alguma coisa, irmãos, Ele sabe que isso não é bom para você. Ele sabe. Tem coisas que você quer que não são boas para você. Só que você é que nem o filho rebelde. Você já viu como é que é filho adolescente? Eles acham que sabe tudo. Eles acham que eles entendem tudo, eles acham que eles conhecem o mundo. Então você diz assim, não faça isso, não vou te dar isso, não vou te levar lá. E eles estão achando, não, mas é que não vai dar nada, não vai acontecer nada, eu já sou grande, eu já sei fazer. E você como pai, o que você faz? Você não dá. Você sabe que aquilo vai ser prejudicial para ele. Deus nos trata assim, irmãos. Tem coisa que Ele não vai nos dar, porque Ele sabe que isso não é bom para nós. Sabe o que você faz? Esteja contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Antes de eu encerrar aqui, se você tiver uma caneta, anote também na capa da sua Bíblia 3 perguntas que você precisa fazer para si mesmo todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana. 3 perguntas que você precisa fazer para você mesmo. Você tem que parar na frente do espelho e perguntar para você. 3 perguntas. A primeira delas: Deus tem sido suficiente para você? Deus tem sido suficiente? Deus tem sido suficiente para a sua vida? Deus é suficiente ou você está sempre em busca de algo mais? Deus é suficiente ou você quer sempre algo mais? Deus tem sido suficiente para você, meu irmão? Faça essa pergunta para você e responda para você. Sinceramente. Com sinceridade de coração responda. Deus tem sido suficiente para você? Uma segunda pergunta que você precisa fazer para você diariamente ou semanalmente: você acredita realmente que Deus é quem supre as suas necessidades? Você acredita nisso de verdade? Você acredita nisso realmente? Ou isso é algo que você fala apenas da boca para fora, no linguajar crentez? Deus provê nas minhas necessidades, Deus supre as minhas necessidades, mas não confia, não descansa. Se pergunte para você. Pergunte, será que eu acredito realmente que Deus ele supre as minhas necessidades? Uma terceira pergunta que você precisa fazer para si mesmo, pelo menos uma vez por semana: se Deus permitisse que você perdesse tudo hoje, se Deus fizesse com você o que fez com Jó, instantaneamente tirando casa, animais, gado, empregados, filhos, família, colocando uma enfermidade, deixando Jó apenas com um caco de telha, sendo zombado, caçoado pelos seus amigos. Se Deus permitisse que você perdesse tudo hoje, como você agiria? Qual seria a sua reação? Como você se portaria? Anote isso e pergunte isso para você mesmo semanalmente. Será que Deus tem sido suficiente na minha vida? Será que eu creio mesmo que Deus é aquele que supre as minhas necessidades? Se eu perdesse tudo que eu tenho hoje, qual seria a minha reação? De que forma eu agiria? Deus nos dá o 10º mandamento dizendo: não cobice. E sabe qual é a má notícia que nós temos? A má notícia, irmãos, é que Adão quebrou o 10º mandamento. Adão, ele quebra esse mandamento. Adão cobiçou no jardim. Eva cobiçou no jardim. Adão quebrou o 10º mandamento. Ele não se contentou com a sua própria situação naquele jardim. Ele não se contentou com o que Deus tinha dado a ele. Deus ele disse: olha Adão, olha Eva, está aqui o jardim. Vocês podem comer de todas as frutas aqui, mas tem um fruto que vocês não podem comer, esse aqui. A árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam ele. Vocês não podem comer. Deus deu tudo para Adão, e Adão cobiçou justamente aquilo que Deus tinha proibido a ele. Eva tomou do fruto. Eva comeu do fruto. Eva deu o fruto a Adão. Sabe aonde nasce a queda? Na cobiça. Adão quebrou o 10º mandamento.
ele não se contentou com a sua própria situação naquele jardim. Ele não se contentou com o que Deus tinha dado a ele, irmãos. Ele não se contentou, ele cobiçou algo que Deus havia proibido. Ele cobiçou o fruto que Deus havia proibido. Ele tinha apenas uma restrição no jardim, apenas uma. Era apenas uma única restrição, mas ele cobiçou somente aquilo que havia sido proibido. Somente aquilo que Deus havia proibido é que ele cobiçou. Por isso, irmãos, a apostasia de Adão foi tão má. Adão pecou, irmãos, conscientemente. Ele comeu daquele fruto sabendo que não deveria comer. Ele desejou aquele fruto. Comeu daquele fruto. Veja bem, não foi um simples equívoco. Não foi um resbalo. Adão pecou deliberadamente contra Deus e contra o seu próximo. Em sua incredulidade, Adão quebrou todos os mandamentos. Não apenas um. Se você notou aqui, nos 10 sermãos que falamos a respeito dos 10 mandamentos, todas as vezes encerramos falando que Adão quebrou o mandamento. Adão quebrou os 10 mandamentos no jardim. Consequentemente, em sua incredulidade, Adão quebrou todos os mandamentos. Ele não quebrou apenas um. Ele não quebrou apenas 2. Adão quebrou todos os mandamentos. Irmãos, assim somos nós. Nós somos iguais a Adão. Raramente, irmãos, nós quebramos apenas um dos mandamentos. Raramente nós violamos apenas um dos 10 mandamentos. Nosso pecado sempre envolve a quebra de vários mandamentos ao mesmo tempo. Sempre envolve. Sempre que quebramos um mandamento, consequentemente quebramos vários dos 10 mandamentos. A má notícia é que Adão quebrou esse mandamento. Mas a boa notícia, irmãos, é que Jesus ele guardou o 10º mandamento. Adão quebrou o 10º mandamento, mas Jesus ele guardou o 10º mandamento. Jesus nunca cobiçou. Jesus nunca desejou algo que não era dele. Jesus nunca tomou aquilo que não lhe pertencia. Ele nunca desejou nada que não era dele. Veja bem, meus irmãos, aquele que é dono do céu e da terra é aquele que disse que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Veja bem, meus irmãos, aquele que poderia saciar facilmente a sua própria necessidade e desejo, contentou-se com aquilo que vinha da mão do Pai. Quando o diabo diz transforma pedras em pães, Jesus poderia ter transformado na hora. Ele poderia ter saciado os seus próprios desejos. Ele poderia ter satisfeito a sua própria necessidade, mas sabe o que ele fez? Ele se contentou com aquilo que vinha da mão do Pai. Ele sabia que o Pai estava cuidando dele. A boa notícia é que Jesus se fez pobre por nós, para que nele nós fôssemos feitos ricos, irmãos. Jesus se fez pobre por nós. Ele não cobiçou nada. Ele nunca cobiçou algo que não era dele. Sabe como Jesus agiu? Sempre com generosidade. Jesus não cobiçou, mas foi paciente. Ele esperou pacientemente até que recebeu a sua herança por meio da cruz. Sabe qual é a boa notícia para nós aqui essa noite, irmãos? A boa notícia para mim, a boa notícia para você, é que Jesus jamais cobiçou. É que Jesus, ele jamais invejou. É que em Jesus, você que violou esse mandamento, você que está aqui e viu no seu coração um coração avarento, cobiçoso, ganancioso, sabe qual é a boa notícia para você e para mim? A boa notícia é que em Jesus há graça para nós. A boa notícia é que em Jesus há perdão para as nossas vidas. A boa notícia é que em Jesus nós temos perdão, irmãos, para a violação desse 10º mandamento. Que em Jesus nós temos perdão para a violação de qualquer um dos mandamentos. A boa notícia é que há graça de Jesus para as nossas vidas. Em Jesus temos graça, irmãos. Em Jesus temos salvação. Em Jesus temos perdão. Você quebrou esse mandamento, eu quebrei esse mandamento. Não há ninguém aqui que nunca violou nenhum dos 10 mandamentos. Mas a boa notícia é que em Cristo há graça. Em Cristo há perdão. Em Cristo há salvação. Se eu perguntasse para você aqui hoje, no término dessa série, depois de 11 semanas, há alguém aqui que consegue guardar os 10 mandamentos? Há alguém aqui que depois de 11 semanas
Consegue chegar no último mandamento e dizer: eu consigo guardar os 10 mandamentos. Eu tenho capacidade para isso. Eu tenho condições disso. Se eu fizesse uma segunda pergunta para você: existe algum mandamento que você nunca quebrou dos 10? Existe algum mandamento que você nunca violou? Dos 10 mandamentos, algum deles que você nunca quebrou? Se a sua resposta a essas perguntas é não, como a minha resposta também é não, então sabe o que nós temos certeza? Que tanto eu quanto você precisamos de um Salvador. Que tanto eu como você precisamos de Jesus. Se nós não conseguimos guardar os 10 mandamentos, se nós não conseguimos guardar sequer um dos 10 mandamentos, a certeza que temos é que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos de Cristo, irmãos. A grande verdade é que todos nós precisamos de Jesus, e não há ninguém aqui nessa noite que não precise de Jesus. Nenhum de nós. Eu que estou aqui pregando para você, você que está sentado aí ouvindo esse sermão, todos nós precisamos de Cristo. A grande realidade é que alguns de nós admitem, alguns de nós reconhecem, alguns de nós se dobram diante do Senhor e dizem: eu preciso do Senhor Jesus, eu não consigo guardar a tua lei plenamente, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão diário. Alguns de nós reconhecem, alguns de nós se dobram, mas o fato é, irmãos, que tanto os que admitem quanto os que não admitem, todos precisam de Cristo, todos precisam de Jesus. Nenhum de nós pode viver independentemente de Cristo. Não há ninguém aqui que nunca quebrou esses mandamentos. Mas a boa notícia é que em Cristo temos graça, é que Cristo é um Salvador perfeito, é que Cristo, Ele perdoa os nossos pecados. A grande verdade é que quando nós quebramos algum desses mandamentos, e quando vamos a Cristo, com o nosso coração quebrantado diante dEle, nós temos a certeza do perdão, nós temos a certeza da graça, nós temos a certeza da misericórdia. É por isso, irmãos, que essa série foi pregada, para que nós venhamos a sondar a condição do nosso coração, saber que somos pecadores. É para nos mostrar que diariamente nós temos que estar diante de Jesus arrependidos, dizendo: Senhor, eu quebrei a tua lei, Senhor, eu violei o mandamento, Senhor, eu fiz aquilo que a tua palavra, Senhor, ela condena. Senhor, tem de misericórdia de mim, Senhor, perdoa os meus pecados. A certeza, irmãos, que temos é que quando vamos arrependidos a Ele, Ele derrama graça sobre nós, Ele perdoa os nossos pecados, irmãos, Ele estende a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Como falei no primeiro sermão que preguei no primeiro domingo aqui, a lei de Deus nos coloca de joelhos diante da cruz de Cristo. A lei de Deus, sabe o que os 10 mandamentos fazem? Eles nos colocam de joelhos diante de Cristo, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou mais pecador do que eu pensava. E quando nós caímos de joelho diante da cruz de Cristo, Ele é um bom Salvador, Ele é um perfeito Salvador. Ele perdoa os nossos pecados, irmãos, Ele tem graça para as nossas vidas, Ele tem misericórdia para cada um de nós, irmãos. A lei de Deus nos coloca de joelhos diante da cruz, e é assim que nós devemos viver, irmãos, de joelhos diante da cruz, nos arrependendo diariamente, constantemente. É isso que nós vamos fazer todos os domingos, a partir do próximo domingo aqui nessa igreja. Nós vamos ter um tempo separado na nossa liturgia, para relembrarmos a lei de Deus, para orarmos a Deus pedindo perdão, porque nós vamos violar a lei de Deus nessa semana que vai se iniciar. Nós vamos lembrar essa lei, nós vamos pedir perdão pelos pecados que cometemos, e nós vamos cantar a Jesus pela sua graça e pela certeza do perdão que temos nele. Irmãos, que nós possamos orar para a lei de Deus, irmãos, e estar diante dele constantemente de joelhos, irmãos. Que nós possamos sondar o nosso coração e não deixar que a cobiça permaneça nele. Amém, meus irmãos? Se você pudesse colocar